Fala galera, beleza? Vamos fazer aqui uma análise de como foi hoje o índice e depois passando para o dólar. São exatamente aqui meia-noite e 3 minutos, mas eu vou estar fazendo aqui essa análise aí do dia 21, tá? Segunda-feira, beleza? Então vamos lá, começando aqui pelo índice, a gente vê que o preço hoje, ele abriu aqui, ó. A gente vê que esse foi o primeiro candle do dia, tá? A gente tinha aqui um suporte, tínhamos aqui uma resistência, perfeito? Tínhamos aqui as médias flats, as médias de lado, e com esse primeiro candle aqui ele mostra força compradora, sobe e a gente vê o primeiro pullback aqui, ó. A gente vê o primeiro pullback quando esse candle aqui, deixa eu colocar aqui o contador de candle, fica melhor para a gente poder explicar. Então a gente vê que o preço rompe a média de 200, na verdade rompeu todas as médias, rompe a média de 200, ancora aqui na média de 200 e aí começa a ganhar força. Então, pessoal, logo no início do dia aqui, a gente já poderia pensar em uma compra. Você poderia comprar na superação da máxima desse candle 2, porém o stop ficaria caro. Ou você poderia comprar na máxima aqui desse candle, quando o candle 5 aqui fosse passar aqui pela máxima do candle 4, seria uma compra com o stop aqui embaixo, stop de 380 pontos. A partir daqui que rompeu esse topo, era só projetar com fibo desse fundo para esse topo. Tínhamos aqui o que? O primeiro alvo, segundo alvo, terceiro, e veio aqui quase buscar o quarto alvo, tá? Porém, para ele chegar até lá, ele fez esse zigue-zague, né? Ele fez outros pullback aqui até as médias. Então a gente vê que ele subiu. Quem pegou a compra aqui conseguiu aqui 500 pontos até o alvo de 100%, tá? E aí provavelmente quando ele começou a voltar aqui, você já poderia ter saído dessa operação. A gente vê que ele faz um novo pullback aqui na média de 8, tá? E volta a subir, rompe o topo anterior, depois corrige novamente e agora faz uma correção mais aprofundada até a média móvel de 20. E quando ele faz essa correção até a média móvel de 20, a gente vê que ele fez também uma correção até a uma região aqui de fibo. Se a gente considerar esse topo e esse fundo, a gente vê que o preço fez uma correção até 61.8 e ancorando na média de 20 e também na região aqui de 61.8 tinha esse suporte aqui bem definido. Essa região aqui, essa região também aqui era uma região de troca de polaridade. Deixa esse martelo e olha o volume acima da média. Uma compra seria perfeita na superação da máxima desse candle 18, stop na mínima, stop aqui mais ou menos de 300 pontos, e aí ele pagou aqui, ó, quase 2 para 1, tá? A questão aqui também que ele parou nessa região, se a gente olhar um pouco aqui a visão mais macro, a gente vê que o preço, ele, olha só, ele caiu reto aqui, né? Veio dessa região e fez uma correção aqui, ó. Por que ele parou aqui, até aqui? Se a gente usar a fibo desse fundo até esse topo, ele veio na região aqui de 50%, tá? Aqui também era uma região de troca de polaridade, ou seja, era um suporte, virou resistência, então entrou uma força vendedora nessa região muito forte, tá? E deu essa pancada aqui para baixo, aonde ele mais ou menos aqui ele veio aqui 2.300 pontos, tá? Nesse movimento de baixo aqui, a gente vê primeiramente essa falha de estrutura, né? A gente vê que ele subiu, estava fazendo topos e fundos cada vez mais altos, porém a gente vê que quando ele subia pouco,
E aí quando ele rompe a média de 20, aqui ó, quando ele rompe a média de 20, quando ele rompe essa média de 20 aqui e volta para fazer aqui um pullback, e nesse candle 28 rompe a mínima do candle 27 e fecha dessa forma, seria uma entrada muito boa aqui na mínima desse candle com stop aqui em cima, tá? A gente vê que o volume desse candle é um volume bom, volume aqui na média, e aí a partir desse momento aqui que ele rompeu esse fundo anterior, era só vir aqui projetar os alvos de Fibo. Aqui estaria o primeiro alvo, foi atingido, segundo alvo foi atingido, terceiro alvo atingido. Quantos pontos? Vamos ver aqui. O índice entregou aí 1.500 pontos para quem pegou essa operação. Quando bateu nesse fundo aqui, vamos ver se tinha algum suporte. A gente tinha essa região aqui, ó, é uma região de suporte lá do gráfico diário. Então o preço segurou nessa região. A gente vê que a estrutura aqui, ó, deixou um fundo, topo, fundo e deu a pancada. Quando rompe a média de 20, faz um pullback e aí, ó, entrada na superação da máxima do candle aqui, desse candle, do candle aqui 54, 55, stop aqui na mínima do 55, stop aqui, ó, stop de 300 pontos, e aí o preço sobe reto, forte, bate na média de 200, aonde você poderia ter finalizado sua operação. Olha só, 700 pontos, show de bola. Quando bate na média de 200, ela serve como uma resistência. Então a gente vê que ela bate e volta, tenta romper o topo anterior, não consegue, deixa esse candle aqui, que a gente vê que é um candle de reversão para o movimento de baixa, e aí ele vai buscar a média de 20. Interessantíssimo a média de 20, né? A gente pensar em compra quando chega próximo à média de 20. Então ele faz um pullback, olha só, a gente tem o volume aqui para nos auxiliar. A gente vê que o volume desse candle foi forte, então muita gente vendeu aqui com stop aqui, ó, e aí buscou pelo menos aqui a média de 20. A gente vê que esses candle aqui tem um volume baixo, e aí aqui ele começa a ganhar força. A gente vê que esse candle é pequenininho, esse candle aqui, ó, esse candle 72 é um candle pequeno, mas interessante o volume dele, que é igual a esse candle anterior. Então olha só o volume, exatamente 3 horas da tarde. Então poderia ser uma compra sim aqui na máxima desse candle com stop aqui, uma compra bem arriscada, porque na frente estava a média de 200. Então a pessoa tem que avaliar se vale a pena ou não, né? Nesse cenário aqui eu não entraria, tá? Porque tem essa média de 200, ele já testou aqui uma vez, testou duas vezes, não conseguiu passar, então eu não entraria nesse trade aqui não. Porém, ele foi, tá? Ele subiu aqui aproximadamente, ó, 870 pontos. Aqui também, ó, quando ele rompe a média de 200, faz um pullback com o candle 77, poderia ser uma compra na máxima desse candle com um stop aqui embaixo. E aí, ó, andou aí de quase 500 pontos, mas falhou aqui, caiu, e aí ele vem buscar esse suporte aqui anterior, esses fundos anteriores aqui, ó, buscou o fundo anterior aqui, voltou a subir novamente e fechou o dia aqui no 110.880. Esse foi o cenário aí do índice, deu algumas boas oportunidades, tá? A favor da média de 20 sempre. Olhando aqui um pouco o Ibovespa, ele fechou com a máxima de 0,81%. Estou aqui com a minha Fibo traçada de todo esse movimento, é uma região aqui de muito suporte, tá? E a gente fechou aqui com esse candle positivo, né? Olha só,
candle positivo de 0,81%. Então vamos ver o que vai acontecer, se ele vai continuar ganhando força durante essa semana ou vai romper esse suporte, tá? Muita atenção nesse suporte aqui, né? Que é um suporte que está na região aqui dos 108 mil. Passando aqui agora para o dólar, vamos dar uma analisada aqui juntos, tá? Aqui estavam algumas marcações minhas. O dólar abriu hoje aqui, ó. Vamos olhar aqui, abriu com esse candle. Sim, olha só. A gente tinha no dia anterior aqui, na sexta-feira, foi essa consolidação. Tínhamos aqui um suporte, uma resistência bem definida nessa região, tá? Tínhamos um suporte também bem definido. E o que acontece? O primeiro candle do dólar aqui, do mini dólar, é esse candle forte aqui de 9 horas da manhã. Mais ou menos aqui um candle de 17, 20 pontos, né? Então, em uma região de resistência, temos um candle forte apontando o preço para baixo. Então, seria uma venda aqui, né? Quem trabalha com resistência, stop aqui em cima, mais um stop caro. E aí o dólar ele desce sem fazer nenhum pullbackzinho aqui, a não ser que você fosse entrar pelo 2 minutos, poderia encontrar um pullback, mas aí nos 5 minutos aqui ele desceu reto e rompeu o suporte. Rompeu o suporte, né? Quando rompe o suporte, as médias estavam alinhadas para baixo. A gente vê que ele faz um retorno até a média curta, né, de 9 períodos, e com o candle 10 ele dá continuidade aqui ao movimento de baixa. Então poderia ser uma entrada na mínima aqui dele, stop aqui em cima, tá? E vamos ver aqui, esses são os alvos. Porém, pessoal, olha só, o preço rompeu o fundo anterior, ativando mais um pivô de baixa, mas não desenvolveu, não conseguiu chegar até o primeiro alvo. E aí andou em 18 pontos e voltou a subir. Então, se a pessoa entra nessa operação aqui e vê que o preço começa a voltar, cara, protege a operação. Não deixa ter o stop aqui em cima para o preço ir buscar, porque a gente vê aqui uma rejeição. O preço voltou para dentro dessa região, tentou cair com esse candle 17, voltou e fechou dessa forma. Isso é um sinal técnico, claro, que o preço não está conseguindo dar continuidade ao movimento de baixa, tá? Então, sempre atento aos sinais técnicos. Então, o preço começa a ganhar força, a gente vê que o preço começa a deixar topo, fundo, olha só o movimento, e aqui ele deveria renovar um novo fundo, e aí a gente vê o que? Aqui deixou um fundo mais alto, rompe o topo anterior, e olha só, quando ele falha aqui essa região, a gente vê nitidamente o candle 22 rompendo a média móvel de 20. Isso é muito importante. Ele rompe a média móvel de 20, candle 23 corrige, candle 24 é um doji, decisão, e aí você ficaria atento, colocaria sua compra na máxima do candle 23, tá? Stop técnico aqui na mínima do 24, stop técnico mais ou menos aqui de 10 pontos, tá? E aí, olha o que aconteceu, o preço ativa a sua ordem, né? E aqui a gente tem os alvos, você poderia projetar simplesmente isso aqui, primeiro alvo, segundo, terceiro, quarto alvo atingido. Então aqui, vamos ver, até lá deu 20 pontos, então você tem um risco retorno aí de 2 para 1 tranquilo. E aí, o que acontece? Quando essa região essa linha aqui era o suporte que foi rompido, então vira resistência. O preço tem dificuldade de passar, faz um pullback na média de 9. Candle 31 é um candle bonito, é um candle que serve de ignição, de continuidade do movimento. Entrada aqui, stop técnico aqui embaixo, e a partir do momento que ele rompe o topo anterior, era só projetar os alvos para cima. Então aqui, então o preço volta novamente e vem fazer uma correção aqui quase na média de 20. Perceba que o candle 37 é um candle gatilho, porque além de ser um martelo,
tá? Veio na região da média de 20, o volume dele é superior ao volume dos candles anteriores. Isso mostra força dos comprados. A entrada seria aqui, stop aqui, ó, stop pequeno de 10 pontos. E aí o preço dá continuidade ao movimento. Teve gente que entrou aqui no candle 31, teve gente que entrou aqui no candle 37, tá? E aí o candle 39 estoura na alta, ativa um novo pivô aqui, né? Quando rompeu a máxima do 32 e alcança aqui o primeiro alvo e o segundo alvo rápido, né? Vem buscar aqui o terceiro alvo e praticamente cravou aqui o alvo de 200%, né? Próximo à média móvel de 200. Então quem entrou aqui pegou 30 pontos. Quem entrou aqui também 30 pontos no dólar, beleza? Após ele chegar nessa região, a gente vê que há uma falha nessa região aqui. Candle 46 tentou subir para romper o topo anterior, não conseguiu e fechou dessa forma. Então você já ficaria de olho aqui numa possível queda no movimento de baixa, tá? Próximo à média de 200. Se a gente observar também aqui, é uma região de resistência aqui, tá? Não chegou até a região aqui tão alta aqui da resistência, mas chegou próximo. E a gente não está aqui olhando outros gráficos, tempos gráficos, mas provavelmente aqui passa mais alguma média, alguma VWAP. E o preço chegou nessa região. A gente tem aqui um fundo anterior que era suporte e vira resistência. Então o preço começa a vir buscar a média móvel de 20. E olha só a inversão, o movimento, né? A gente vê que o preço caiu, corrigiu e aí pancada para baixo. Seria uma entrada aqui, stop aqui, tá? Nessa região. Olha o volume do candle, tá? Olha o volume desse candle anterior, muito pequeno. E aí a gente vê o preço trabalhar em uma tendência de baixa, tá? Então quem conseguiu pegar aqui, né, a partir do movimento do fundo que foi rompido, você só era projetar os alvos. Então o preço caiu, voltou na média de 20. Aqui com certeza teve muita gente que foi stopado, porque entrou aqui, colocou o stop aqui, o preço veio e voltou, pegou o stop da galera aqui, e aqui ele simplesmente era uma região que era suporte e vira resistência, ancorado aqui pela média de 20. Candle 73 é um candle gatilho, então seria uma entrada nele aqui, com o stop aqui em cima. É um candle forte, com volume, alinhado com a média de 20. Então seria uma entrada aqui, e aqui está os alvos. Primeiro alvo, segundo alvo atingido, né? Praticamente aqui, faltou bem pouquinho para encostar no 100%. Após isso ele fica consolidado por muito tempo e fecha aqui nos 5,33. Beleza, pessoal? Então foi isso aí que aconteceu no índice, no dólar, o Ibovespa também, eu dei uma olhadinha. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.